Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Olá, muito bem-vindo ao Somos Móveis, podcast promovido pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. Eu sou a Patrícia Larente e nesse episódio nós vamos aproveitar que maio é o mês das mães para discutirmos o tema como equilibrar maternidade com design e arquitetura. Esse assunto é super importante dentro desse universo, pois sabemos que boa parte das arquitetas e das designers são profissionais autônomas que gerenciam o seu próprio empreendimento. A maternidade, portanto, é um grande desafio para essa área. As profissionais frequentemente se perguntam como farão para continuar seus negócios após serem mães. Para falar sobre esse assunto, convidamos a designer de interiores, Daniela Menegatti, que tem 34 anos e atua na área desde 2009. A Dani é mãe não de uma, nem de duas crianças. Ela é mamãe de 3 pequenos, sendo os 2 menores gêmeos de apenas 7 meses de idade. Ou seja, a Dani é uma super especialista nessa temática de maternidade e design. Olá, Dani, muito obrigada pela sua presença aqui no Somos Móveis. Oi, Patrícia, tudo bem? É um prazer poder estar participando e contando um pouquinho da minha experiência, então, tanto na área da maternidade como na área do design e arquitetura. Vamos lá então, Dani, para começar a nossa conversa, nos conta um pouquinho da sua carreira. Bem antes da maternidade, você já era empreendedora, certo? O seu negócio próprio começou em que ano? Então, eu comecei, o meu escritório em si, ele começou a atuar em 2015. Eu atendia primeiramente um sistema de home office e depois, posteriormente, eu montei meu espaço físico, então, onde hoje eu recebo os meus clientes, consigo tomar um cafezinho e trocar as ideias. Dani, como você planejava a Dani designer depois da maternidade? Já pensava muito nisso antes da chegada da tua filhinha mais velha? Então, eu imaginava, né? A gente cria alguns cenários na nossa cabeça, idealiza situações e tudo mais, mas a verdade é que a maternidade, por si só, ela é uma caixinha de surpresas. Então, tu pode ter um bebê que logo na primeira semana já dorme a noite inteira e um bebê que tem 10, 12 despertares noturnos, como foi o meu caso com a primeira filha. Então, isso muda completamente a forma com que a gente vai lidar com o dia seguinte. Então, eu precisei adaptar muitas coisas do que eu tinha em mente para conseguir conciliar as duas situações. E, Dani, quais foram as maiores adaptações que tu precisaste fazer na sua vida profissional após a maternidade? Eu diria que o ajuste de horários foi o principal. Eu não tinha assim, horários engessados, então eu atendia final da tarde, noite, sábados, até domingo se precisasse. Então eu flexibilizava a minha agenda para poder atender a demanda do meu cliente. Mas com um bebê em casa, a demanda muda, né? Então o bebê passa a ser a nossa prioridade e a forma, os horários de atendimento precisaram ser conciliados, né, com a demanda. Então essa foi uma das principais mudanças assim, que eu senti, essa quebra de rotina que eu tinha dedicada exclusiva ao escritório, então compartilhada com a maternidade também. Então essa flexibilidade, né, que as designers, enfim, as arquitetas autônomas, normalmente têm por trabalhar dessa forma, na tua visão, mais facilita ou mais dificulta o processo da criação dos filhos? Ela acaba facilitando, Patrícia, porque a gente consegue, no meio da tarde de uma segunda-feira, ir para o pediatra com os nossos bebês e depois, final da tarde, deixar, às vezes, né, com o pai, com a avó, com a Dinda, para poder atender aquele cliente. Então, a gente consegue fazer esse jogo que tira, né, um pouco do horário comercial, às vezes, para os filhos e joga algum outro horário não tão de trabalho para atendimentos. Então, ele ajuda, assim, mas nem sempre a gente consegue jogar do jeito que a gente gostaria. Então, às vezes, é preciso jogar a maternidade mais para o meio da semana e os clientes para o final de semana. Às vezes, o feriado vira dia de trabalho e assim vai. Vai um jogo de cintura ali, né? Preciso rebolar. E, Dani, a questão financeira é certamente um dos maiores medos, né, das mamães empreendedoras.
no teu caso, porém, você já comentou nas redes que o teu faturamento tem aumentado nos últimos anos. Como você conseguiu essa conquista? Então, por eu ter estruturado uma equipe, hoje o meu negócio ele praticamente não para. Quando eu tive a Elisa, que foi a minha primeira filha, foi diferente, porque como eu não sabia exatamente o que viria junto com a maternidade, né? Eu não estava com as coisas tão bem alinhadas. Então, eu precisei parar por um ano e meio praticamente. Eu basicamente fechei o escritório porque eu não conseguia dar todo o suporte que eu precisava para ela, mas todo o suporte que as obras me demandavam. Então, ainda na gestação eu parei de pegar algumas obras para poder entregar tudo a tempo antes dela nascer. Já com os meninos, então depois que a Elisa nasceu, na verdade eu procurei uma gestão, uma mentora. Fiz todo o trabalho de gestão para o meu escritório, organizei os processos, formei uma equipe e quando os gêmeos nasceram, eu já estava com a minha equipe tão bem alinhada que durante o meu período de licença de maternidade, as obras continuaram andando, os clientes continuaram vindo ao escritório e os processos aconteceram naturalmente. Então, essa foi a grande virada de chave, assim, que eu diria, entre uma gestação e outra. Foi a forma com que eu estruturei o meu negócio para que ele não precisasse parar e eu não ficasse descapitalizada nesse período da maternidade mais inicialmente, né, onde a gente não consegue se doar tanto em horários para outras coisas que não sejam para os nossos filhos. É muito importante, né, esse planejamento prévio, como faz diferença mesmo, como tu disse. É muito, sim, é muito. No geral, Dani, quais as maiores lições que você aprendeu até o momento nessa jornada aí de ser ao mesmo tempo uma designer reconhecida na cidade e mamãe de 3 crianças e 2 bebês, né? Porque 7 meses ainda está na fase dos bebês. Sim. Então, como eu comentei antes, a questão do gerir, organizar o negócio, né? Então, isso foi primordial para mim. Então, logo que eu descobri a gestação dos gêmeos, uma por se tratar de uma gestação gemelar, né? Se uma gestação normal, a gente não sabe se consegue levar ela até o final, a gemelar, ela tem um grau a mais, digamos assim, de medo, de preocupação com relação a isso. Então, como eu já vinha organizando os processos antes, eu só afinei as coisas um pouquinho a mais para que elas pudessem andar. Então, gestão é a palavra-chave, assim, para as mamães que estão querendo, para as arquitetas, designers, enfim, que estão querendo entrar nesse mundo da maternidade. Se vocês querem que o negócio continue, é preciso ter ele muito bem organizado antes, né? Que tenha alguém que consiga dar suporte. Nem sempre vai ser conseguido responder o WhatsApp na hora que precisa, vai ter pedreiro ligando, vai ser necessário ir para a obra. Então, isso não vai conseguir. Vai precisar ter alguém que te ajude nesse primeiro momento. E falando um pouco também do lado maternar, a gente precisa entender que não precisa dar conta de tudo, né? Porque nasce mamãe, nasce a culpa junto, eu sempre digo. É verdade. Então, é preciso entender que tem que dar uma desacelerada e a gente se doa ao máximo. E eu tenho certeza que cada mãe vai fazer o melhor que pode para atender o seu bebê e com certeza vai fazer o melhor também para continuar atendendo os seus clientes. Então, isso deixa as coisas mais leves também, né? Porque senão fica aquela cobrança infinita e abre margem para uma série de problemas, uma depressão pós-parto que é tão comum na nossa área de mães que empreendem principalmente, né? É uma cobrança, né, de conseguir dar conta de tudo, né? E Dani, tu já entraste um pouquinho na nossa última pergunta, mas a gente gostaria que você deixasse aí um conselho para as mulheres que estão pensando em ser mães, mulheres empreendedoras, ou então que recém ganharam um bebê e estão aí nesse momento da vida. É possível mesmo conciliar maternidade e empreendedorismo? É possível, meninas, é possível. Porém, para que querem, então, ser mães, organizem os seus processos, se vocês querem que o escritório continue andando, montem uma equipe legal com alguém de confiança que possa estar dando esse suporte para vocês na parte do escritório e tenham uma boa rede de apoio em casa, para que quando vocês precisarem sair para trabalhar, vocês sintam segurança nas pessoas que estão cuidando do seu projeto maior, né, do seu bem maior, que é o seu bebê.
E para as mães que acabaram de ter, curtam os seus pequenos, não se cobrem tanto por não estar passando. Eu tinha muito dessa cobrança, né? Eu estava sentada no computador projetando e a Elisa estava sentadinha do meu lado e eu pensava, mas eu podia estar ali brincando com ela. Aí eu ia brincar com ela e pensava, mas eu tinha que estar projetando. Então, não se cobrem tanto, curtam os pequenos, eles crescem muito rápido e ao mesmo tempo é possível sim conciliar o trabalho. Então a gente não precisa dar 100% para o escritório, mas também não precisa ser 100% para a maternidade. Com uma boa rede de apoio em casa e no escritório é possível sim lidar com as duas coisas de forma leve e prazerosa. Excelente, Dani. Nosso episódio de hoje, então, está chegando ao fim. Te agradecemos demais por compartilhar conosco a tua história inspiradora, a tua experiência. Quem quiser acompanhar a tua carreira pode acessar teus contatos nas redes, certo? Claro, com certeza. O meu Instagram, então, é o @DaniMenegatti_interiores. Lá eu compartilho um pouco do meu lifestyle como mãe e como empreendedora na área do design. Obrigada, Dani. Um prazer te ter aqui. Prazer, Patrícia.